Oi, oi, eu sou o Jonas e bem-vindos a Não Só AI. Eu hoje quero falar um pouco sobre os sistemas económicos que governam o nosso mundo e como é que eles te vão desvantajar e vão ficar piores daqui para a frente e vai ser mais difícil de resolver os problemas que eles causam-te a ti e a todos nós hoje em dia. Então hoje eu quero falar um pouco sobre economia, um pouco sobre como é que os sistemas económicos globais funcionam e, no limite, ao que é que nos vão levar. Eu sou português, sou um estudante madeirense, estou agora a fazer mestrado em Inteligência Artificial, mas já tive um pouco de dose da área de trabalho, trabalhar para a Deloitte durante um tempo e vi com os meus próprios olhos colegas meus de casa que tinham que fazer dois trabalhos, ou faziam dois trabalhos porque queriam um mínimo de dignidade na sua vida, porque de outra forma não conseguiam ganhar suficiente para viver no Porto, que era o meu caso. E muitos colegas meus que acabam agora a licenciatura e o mestrado estão aí para o mercado de trabalho e veem-se aflitos, veem que estão a ser esmagados por preços de casas enormes, preços de renda enormes e sentem que têm que ir para o estrangeiro para encontrar um trabalho para só depois talvez conseguir arranjar uma casa cá em Portugal. Isto sente-se na pele e é realmente uma coisa que é possível quantificar. Sim, um relatório que Portugal é um dos piores países da Europa em termos de crise imobiliária. Nós desde 2024 para 2025 foi o pior ano desde 1988 para a crise imobiliária, foi o maior salto desde 1988 nos preços das casas e penso que foi 16,3% que subiu desde o primeiro quartil de 2024 até o primeiro quartil de 2025. E isto é um problema que ainda é piorado pelo facto de salários em Portugal não serem assim dos melhores e vá-se lá saber, se formos pesquisar, Portugal também é um dos piores países no que toca à relação entre salários e preços das casas. Mas é claro que isto não é um problema que acontece apenas em Portugal, isto é um problema geral que acontece em todos os países. Já na América, assim há uns meses atrás, tem um relatório da nova idade média para o primeiro comprador de uma casa, que agora atingiu os 40 anos. E aliás, há uns dias o Trump fez um Truth Social post a dizer grandes presidentes americanos e estava lá a cara dele com tipo 50 anos de hipoteca em baixo, 50 years mortgage, como se fosse uma coisa boa. Quer dizer que as pessoas vão ter que pagar durante 50 anos a sua casa. Eu acho que ele pensa que isso é uma coisa boa, senão não tinha metido isso lá, né? Ele está tão na maionese para esta altura. Para contexto, se o primeiro comprador da casa tem em média 40 anos na América e depois vai pedir uma hipoteca de 50 anos, ele só ia acabar de pagar a casa aos 90 anos. E eu acho que a esperança média de vida na América é tipo 80 anos, ou seja, espera-se que morras antes de conseguir pagar a tua casa completa. Ou seja, na América já nem sequer é esperado que uma pessoa consiga comprar a sua casa sequer. Sim, isto infelizmente está acontecendo numa altura da humanidade em que nós somos mais produtivos do que nunca. A produtividade por trabalhador nunca esteve mais alta e, no entanto, é cada vez mais difícil para o trabalhador comprar uma casa, viver a vida, comprar as coisas que precisam para o dia-a-dia. Nem sequer temos mais tempo para gastar nas coisas, nem sequer em tempo se reflete a produtividade. É claro que se não acaba nos bolsos dos trabalhadores a produtividade, acaba nos bolsos de outras pessoas que obviamente vão ser as pessoas mais ricas do mundo. E é esse fundamentalmente o problema com que nos deparamos. Mas para perceber porque é que esse é o problema, porque é que disparidade de riqueza é o problema, nós temos primeiro perceber mais ou menos o que é riqueza. Quando eu falo de riqueza, as pessoas costumam assumir, ok, está a falar de capital ou de dinheiro, mas riqueza é bastante mais do que isso. Riqueza
qualquer hospital que alguma vez foste, qualquer linha de carris, qualquer empresa de carris, tudo isso tem um dono. Eu acho que para nós a forma mais fácil de pensar sobre isto seria, por exemplo, com casas. Casas também são um ativo, também têm um dono e também fazem dinheiro para os seus donos. Por exemplo, se tu tiveres uma casa numa cidade procurada, podes arrendar essa casa e efetivamente fazes dinheiro apenas do ativo que é a casa que tu tens. E isto seria economia comercial ou riqueza comercial. Portanto, existe um grupo de pessoas no mundo que faz a sua riqueza apenas com dividendos de ativos ou de investimentos que tem. Por exemplo, a Sonai, que é a maior empresa de Portugal, a Sonai é a empresa-mãe do Continente e da Vorten, tem um stakeholder, tem um investidor que tem 54% da empresa, penso eu, e em dividendos a Sonai paga esse stakeholder 2 milhões de euros a cada semana. Portanto, 2 milhões de euros não é uma quantidade de dinheiro sequer que uma pessoa consiga gastar realisticamente em bens e serviços. Portanto, mesmo que essa pessoa depois vá viver a vida mais luxuosa que consiga, é muito difícil gastar 2 milhões de euros a cada semana. Portanto, realisticamente o que acontece é que uma grande parte desse dinheiro que ganha em dividendos vai voltar a investir. Porque se simplesmente puser esse dinheiro num banco, ia eventualmente desvalorizar por causa da inflação. Então, a única coisa que pode fazer basicamente é voltar a investir, ou seja, comprar mais ativos. Portanto, neste sistema, uma pessoa que já tem muita riqueza, que já tem muitos ativos e já ganha muito dinheiro desses ativos, vai continuar a comprar mais ativos e a ganhar ainda mais dinheiro, fazendo com que seja bastante difícil para as pessoas que ganham o seu dinheiro de trabalho e não de simplesmente investimentos e ativos, entrarem no mercado dos ativos, ou dos investimentos. E é por isso que nós vemos agora, por exemplo, na América, nós temos 10% da população que tem 93% de toda a riqueza do país. Isto é meio difícil de calcular porque riqueza é difícil de calcular. Alguém pode comprar um quadro e depois é meio difícil saber, ok, esse quadro se calhar está a valorizar. É um pouco complicado e por isso também é difícil fazer uma boa política para taxar riqueza em vez de trabalho, porque riqueza é bastante difícil quantitizar. Mas sim, aqui na Europa, por exemplo, nós fazemos uma redistribuição de riqueza um pouco mais justa, um pouco maior, mas se nós formos olhar para o mundo inteiro, 95% da riqueza do mundo está concentrada a apenas 1% das pessoas. O que isto nos diz é que tu podes esperar duas coisas com este sistema atual, se nós nos mantivermos nesta trajetória. A primeira coisa é que comprar uma casa vai se tornar cada vez mais difícil, porque uma casa é um ativo e se os ativos estão cada vez a ser mais e mais comprados pelas pessoas que já têm mais riqueza, todas as outras pessoas vão ser empurradas para fora do mercado. Nós podemos pôr um penso, podemos tentar resolver assim de mansinho o assunto, podemos tentar dar subsídios a quem vai comprar uma casa pela primeira vez, mas não atacarmos a raiz do problema, a tendência vai sempre ser para este problema piorar. E segundo, podemos calcular que isto é um problema que acelera, não é um problema que cresce linearmente, porque uma pessoa bastante rica, que ganha bastante dinheiro e depois volta a investir esse dinheiro para comprar mais ativos, para comprar mais estoques ou o que seja, depois essas novas estoques, esses novos ativos vão dar a essa pessoa novos dividendos, ainda mais dividendos, ou seja, vai ganhar ainda mais dinheiro, vai usar para comprar ainda mais ativos, ou seja, é um crescimento exponencial, não um crescimento linear. Portanto, nós podemos esperar que este é um problema que, sem ser resolvido, vai crescer exponencialmente. E é basicamente por isso que podemos esperar que isto seja algo que se vai agravar no futuro. É claro que eu acho que existem soluções, né? Uma solução seria uma política sensata de taxação de riqueza em vez de trabalho, mas
isso tem os seus problemas, não porque... Principalmente porque riqueza é bastante difícil de quantitizar e de taxar. Se um país tenta fazer uma taxa de riqueza, quem tem dinheiro pode sempre fugir para um outro país que não tenha essas taxas. Existe sempre um paraíso fiscal ou um offshore para onde se possa fugir. E essencialmente necessita bastante cooperação entre países. Mas existem formas de fazer uma boa riqueza mesmo independentemente da cooperação entre países. Existem ativos, como casas, por exemplo, que não podem simplesmente ser comprados por alguém e ser pegados e levados para fora do país. Portanto, existem formas de riqueza que não são assim tão móveis. Existem outras táticas, por exemplo, uma taxa na herança seria uma forma bastante boa de taxar a riqueza, porque não costuma afugentar tanto quem tem dinheiro, porque não é iminente, e significaria essencialmente uma grande transferência de riqueza do topo para baixo. Pronto, aqui eu falei um pouco em geral da economia, de o que é que está a acontecer na economia hoje em dia. Se estão interessados nos específicos de como é que a economia funciona, como é que desigualdade influencia a economia, existe um youtuber que é bastante conhecido, bastante bom, que se chama Gary Stevenson. O seu canal de YouTube é Gary Economics e eu aconselho bastante que o vão ver se estão interessados neste tópico. E se o fizerem, deixem um comentário e dizer olá para mim. Por enquanto é tudo, obrigado e deem um like, comment, subscribe e vejo daqui uma semana ou duas.